Com alegria, nós iniciamos mais esse culto da Congregação São Paulo. A palavra de Deus sendo semeada, chegando aos corações de todos nós. Participa de nosso culto, colega, pastor Adilson, vai nos dirigir a mensagem. Muito obrigado, colega, pela participação. Desejamos a todos um momento muito agradável de estarmos juntos, louvando a Deus, servindo a Deus, adorando a este nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Iniciamos o nosso culto cantando. Com prece nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor, mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos céus. Confiamos em ti, pois em fortes tormentas, em ventos agrestes socorres os teus, nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Iniciamos este nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Assim escreve, assim diz o salmista Davi: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Assim também, eu e você, com um coração humilde e arrependido, queremos fazer esta confissão registrada no Salmo de número 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. A certeza desta confissão feita neste momento, no início deste culto, como ministro da palavra chamado e também ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.
As palavras do introito para esse nosso culto, nós encontramos no Salmo de número 85, versículos 8 a 13. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e vai preparar o caminho para Ele. Até aqui o introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento, nós encontramos no texto de Amós, capítulo 7, versículos 7 a 15. A visão do prumo. O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo? Respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. E eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Novo Testamento
o texto da epístola, nós encontramos, conforme a carta do apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 14. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Até aqui a leitura. Aos pés da cruz de Jesus,
leitura do Santo Evangelho, nós encontramos no texto de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda a parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas outros afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas mais importantes do seu governo: altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Até aqui o texto da leitura do Evangelho. As palavras do credo apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Olá! É uma alegria imensa estar junto com vocês neste culto tão especial. Nós, neste momento, vamos refletir um pouco sobre o Evangelho há pouco lido. O texto deste final de semana é impressionante. Eu e vocês somos conduzidos a refletir sobre a morte de um profeta. João Batista, o relato dos seus últimos dias. A morte de João Batista é um relato impressionante, mas o início de nosso Evangelho é ainda mais instigador, porque se eu e vocês notarmos novamente lá no Evangelho, nos versículos 14, 15 e 16, veremos um rei extremamente preocupado. Quando ele ouve falar das maravilhas que Jesus estava fazendo, ele não imagina que era um homem com grandes poderes, um ser abençoado por Deus ou o próprio Filho de Deus. Traumatizado pelos acontecimentos que presenciou e que foi o causador no passado, o rei logo decreta: não, é João Batista que ressuscitou e agora está de volta. Ele quer a minha cabeça. Então o rei relembra a história e os evangelhos nos mostram, nos apontam
o que aconteceu. O relato da morte de João Batista nos mostra um pregador da palavra de Deus, preocupado em ressaltar, em reafirmar os erros daqueles que estavam fora da palavra de Deus. Bom, muitas vezes eu e vocês, hoje, no nosso cotidiano, também vemos e ouvimos pessoas relatarem, apontarem os erros. Também em nossos cultos isso acontece. Eu e vocês, em todos os momentos de culto, recebemos o dedo para nós, para nossos erros. Nossos cuidadores, nossos pastores, com todo amor e carinho, contribuem com a palavra de Deus para as nossas vidas. E num momento muito especial de nosso culto, somos levados a reconhecer: eu errei, eu sou pecador, eu preciso do perdão do meu Deus. Sim, eu e vocês erramos, não é verdade? Sim, nós erramos. E quando eu e vocês erramos, reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão ao nosso Deus, mudamos a nossa vida e Deus olha a cada um de nós e dá o seu perdão único, transformador. Que momento maravilhoso na minha vida, na tua vida, quando isso acontece. Mas sabe, de vez em quando, essa transformação não acontece. Bem de vez em quando, algumas pessoas insistem em errar, em continuar no erro e não querem mudar a sua vida. O rei Herodes também foi uma dessas pessoas. Ele não estava disposto a mudar a sua vida. Ele literalmente estava tendo um estado matrimonial com a esposa do seu irmão. E quando João Batista disse: "Você está errado", o rei não voltou atrás do seu pecado. A esposa do seu irmão ficou furiosa e também não quis reconhecer o seu erro. E o que eles decidiram fazer então? Calar o profeta, se livrar da palavra de Deus que tanto lhes incomodava. E a oportunidade perfeita surgiu. A mulher do irmão do rei decidiu então acabar com a vida de João Batista. E nós ouvimos, nós vimos o que aconteceu. João Batista literalmente perde a cabeça, tem posta sua cabeça em um prato, para que a palavra de Deus fosse silenciada. Pelo contexto do nosso evangelho de hoje, nós vimos que a palavra de Deus não silencia, ela continua a tentar transformar a vida do ser humano diariamente. E foi por esse motivo que o rei ainda imaginava que João Batista tinha ressuscitado e que ele agora continuava a anunciar o evangelho de salvação. O rei estava imaginando que logo em breve João Batista viria para acusá-lo novamente. O pecado que habitava diariamente com ele ainda o acusava. A palavra de Deus ainda fazia efeito. A lei estava tendo efeito na vida do rei. Mas sabem, nem sempre a palavra de Deus é lei. Eu e vocês sabemos disso. Muitas vezes a palavra de Deus é evangelho. Nós vivenciamos isso. O Salmo de hoje também nos mostra isso, quando nos dá essa certeza de que quando nós escutamos ao Senhor Deus, nossas vidas são transformadas.
porque Deus está sempre pronto a salvar os que o temem, os que o ouvem, os que transformam a sua vida através do amor e da fidelidade de Deus, que nunca tem fim. Já no Antigo Testamento, Deus mostrava aos seus profetas a necessidade de falar da sua palavra. Deus usou, por exemplo, Amós, um simples pastor de ovelha, para testemunhar de que ele era descontente quanto aos pecados do seu povo, todos os pecadores, e que ele esperava ansiosamente que eles voltassem ao equilíbrio de vida, voltassem a viver de forma digna perante Deus. Mas sabe, eu e vocês, muitas vezes, temos medo de falar da palavra de Deus. Tá, eu sei, alguém de vocês pode estar agora dizendo assim, não, eu não. Mas eu digo a vocês, Adilson, que às vezes eu tenho medo. Tenho medo do que as pessoas podem pensar quando ouvirem o que eu tenho a dizer. Porque a palavra de Deus, ela é bem afiada. Ela não é uma palavra de carinho para aqueles que estão tão errados e não querem ouvir a palavra de Deus. Nós somos testemunhas. Eu e vocês temos esse privilégio de, ao mesmo tempo, enquanto somos acusados pela lei, quando temos a nossa vida transformada e o amor impera em nossos corações, Ele nos motiva, nos impulsiona, nos empurra a levar essa mesma palavra para as outras pessoas. Sabe, Deus moveu o mundo inteiro para trazer a sua palavra até a mim, até a você. E hoje, eu e vocês somos testemunhas deste amor incrível que gerou vida eterna e salvação. E Deus pede, como um Pai amoroso, que eu e vocês testemunhemos. Às vezes, quando eu e vocês abrimos a boca e falamos do amor de Deus, coisas incríveis acontecem, não é mesmo? Pessoas que estão ao nosso redor ouvem a palavra de Deus e junto conosco clamam a Deus. Junto conosco aceitam a palavra de Deus. E lado a lado, como irmãos na fé, eu e aqueles que ouviram a palavra comigo clamam a Deus, porque nós somos irmãos na fé. Mas às vezes, eu e vocês testemunhamos a palavra de Deus para pessoas que fecham os seus ouvidos, as suas mentes e os seus corações para o nosso bondoso Deus e para a sua palavra. E nesse momento, a vontade que nos dá é de sermos ainda mais agressivos que João Batista, ainda mais acusadores que o próprio João. Mas o amor de Deus nos incentiva a sermos tão acolhedores e insistentes como João foi. Não desistir daqueles que não querem saber da palavra de Deus. E assim como João Batista foi, aquela voz que clamava no deserto, eu e vocês somos representantes do amor de Deus na vida daqueles que são deserto aqui neste mundo. Portanto, meus amigos, minhas amigas, talvez hoje em dia eu e vocês não precisamos apontar o dedo com tanta força, mas precisamos mostrar o amor de Deus com tanta convicção quanto nosso querido João Batista. Que seja assim o nosso dia a dia, que esta seja assim a nossa missão. Quando perdoados diariamente pelo amor que temos em Deus, quando renovados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, quando certos da vida em Jesus Cristo, eu e vocês sejamos testemunhas do amor
que só temos em Jesus para todos aqueles que estão ao nosso redor, para meu irmão e minha irmã na fé e também para aquele que talvez não queira ouvir sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e que Deus continue a te incentivar para que tu sejas testemunha deste amor que transforma tantas vidas, a tua diariamente e aqueles que estão ao teu redor também. Que Ele continue a nos usar. Amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. Transforma e os dias tão breves se vão qual vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Queremos conversar com Deus em oração, agradecer a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, que se renovam a cada manhã. Agradecer a Deus por sua palavra, que vem sempre nos lembrar que não estamos sozinhos neste mundo, vem nos lembrar que Deus é por nós. A palavra de Deus que nos dá a prova do amor incondicional de Deus por nós, que é Jesus e seu sacrifício na cruz. Queremos agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Queremos pedir que Deus faça com que as vacinas possam chegar para todas as pessoas e também que Deus abençoe a nossa pátria, especialmente no aspecto dos problemas que estamos enfrentando com as baixas dos rios, o problema talvez de racionamento de energia, que Deus possa ajudar a nossa pátria, possa enviar chuvas também. E também todos aqueles que procuram trabalho, os empresários nesta época de pandemia, que nós possamos confiar que Deus está no comando e que Ele vai guiar tudo para o bem. Queremos incluir os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, passam por tratamento, esperam cirurgia ou passaram por cirurgia. Queremos lembrar a Elisângela Santos de Moura, que está aguardando o resultado de exames, pequeno Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues, que está em tratamento contra a leucemia, Dona Lourdes Toniolo, Lourdes do Espírito Santo também, que está se recuperando de um acidente, Maristela Evold, Sibila Hornick,
Regina Streloff, Cirlei Guel, Dirce Portela, Enir Jacobi, João Carlos Níquel, que também está em casa já, depois de um período no hospital, Carla Prestes de Oliveira, Valdeci Ilha, nosso Pedro Sules também, filho da Marisa, que Deus abençoe também o tratamento, a pequena Jamile, filha do Jonathan e da Joelma, que Deus abençoe a recuperação após cirurgia no céu da boca, o Artus Guel, Marlos dos Santos Vargas, o senhor Silvio Becker, que já está em casa também, e também de forma especial queremos incluir todas as famílias enlutadas, e incluímos aqui a família Majeski. Na última terça-feira, o Rubem Telmo Majeski veio a falecer, alcançando a idade de 71 anos, 3 meses e 1 dia. Nosso abraço a toda a família, especialmente a sua irmã, a Irene Majeski, nesse momento de saudade, na certeza do reencontro lá no céu, graças a Jesus. Conversemos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, graças te damos porque tua palavra vem nos lembrar que tu estás ao nosso lado, de que tu és um Deus que é por nós, de que não estamos sozinhos neste mundo. Aumenta em nós a fé, especialmente nas horas de desafios, dificuldades que precisamos enfrentar. Faça com que nessas horas possamos confiar que tu estás ao nosso lado e tudo dará certo. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo perdão que Cristo conquistou, obrigado pela salvação, o direito de vivermos contigo para sempre. Querido Deus, pedimos que abençoes a nossa pátria, abençoe o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades, que as vacinas cheguem para todos, para que assim a sociedade possa novamente voltar às suas atividades. Abençoa aqueles que procuram trabalho, abençoa os empresários que precisam manter suas empresas. Pedimos que tu envies chuva também para o nosso país, a fim de que os rios possam novamente voltar ao nível normal, possamos ter também a energia restabelecida, sem racionamentos. Querido Deus, nós te rogamos que tu possas abençoar aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que aguardam cirurgia ou passaram por cirurgia. Que possas abençoá-los, que possam ter a saúde recuperada. Cuida também daqueles que estão enlutados. De forma especial, lembramos aqui a família Majeski. Pedimos que tu possas consolar esta família nesta hora de dor, de perda, dando a eles a certeza do reencontro no céu, certeza que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Tudo mais, Senhor, colocamos diante de Ti, orando conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe essa nova semana de vida, na certeza de sua companhia, proteção e amor. E também a lembrança de que cada um de nós está aqui neste mundo como testemunhas do amor de Deus pelo mundo, como testemunhas de Jesus. Que Deus abençoe o trabalho, o plano de Deus para a vida de cada um de nós, uma vida de testemunho. Uma boa semana, Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Amém.
das